Atividade 5, Caderno do Aluno, volume 3, segunda série do ensino médio. Ela diz o seguinte: para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine por um algarismo par. Ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, 2, 4, 6 ou 8. Como o 542, 134, 920, 888, etc. Bom, o item A. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, para escrever os números, nós utilizamos um ou mais algarismos, né? O 0, nós vamos utilizar os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, no caso aqui, ele pede números com 3 algarismos, né? Então, aqui o item A, ele quer números pares e de 3 algarismos. Então, para que um número de 3 algarismos ou mais, né, seja par, é preciso que ele termine com 0, com 2, com 4, 6 ou 8. Então, nós vamos pensar o seguinte: quantas opções nós temos para a casa das unidades? Então, nós podemos colocar o 0, o 2, o 4, o 6 ou 8. Então, para esta posição aqui, nós temos 5 opções de escolha. Bom, o número, ele também não pode começar com o 0. Então, não podemos ter o 0 na casa das centenas, né? Então, para essa primeira casa, nós temos 9 opções de escolha, né? Nós temos aí 9 opções. Por quê? Porque eu não posso pôr o 0. Eu posso colocar qualquer outro algarismo. Eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Eu só não posso pôr o 0. E aqui na casa do meio, que é a casa das dezenas, eu posso colocar qualquer algarismo, inclusive o 0. Então, para esta casa aqui, eu tenho 10 opções. Então, quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, vai ser 9 vezes 10, que dá 90. 90 vezes 5, então, 450 números pares com 3 algarismos. Bom, o item B, ele pede quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Tá? Então, da mesma forma, né? Então, vamos lá. 3 casas. Só que agora eu quero um número ímpar. Então, para que um número seja ímpar, ele tem que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, quer dizer, para esta posição aqui, eu tenho 5 opções, né, de escolha, tá? Então, eu posso colocar o 1, o 3, o 5, o 7 ou 9. E, novamente, aqui na casa das centenas, o número não pode começar com 0. Então, me resta o quê? 9 opções. Posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Eu só não posso colocar o 0, porque senão não fica sendo um número de 3 dígitos, 3 algarismos, né? E na casa do meio, né, na casa das dezenas, eu tenho aqui, novamente, então, 10 opções de escolha. Posso colocar qualquer um desses algarismos. Então, novamente, fazendo essas continhas aqui, nós vamos encontrar 450 números ímpares com 3 algarismos. Bom, então aqui no item C ele pede quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem. Então aqui já é o seguinte: nós não podemos repetir os algarismos, tá? Então, como ele falou algarismos distintos, então algarismos diferentes. Então não podemos repetir o algarismo. Então vamos pensar o seguinte: encontrar todos os números terminados com 1. Todos os números
com 3 algarismos terminados com 1. Se ele é terminado com 1, então nós vamos fazer o seguinte. Quantas opções eu tenho para se colocar aqui na casa das centenas? Eu vou ter quantas opções? Olha só, nessa casa da centena, eu não posso colocar o 0 e nesse caso agora eu também não posso colocar o 1. Por quê? Porque eu quero que os números terminem com 1 e com algarismos o quê? Distintos. Então quer dizer, nessa primeira casa eu não posso colocar nem o 0 e nem o 1. Então me resta quanto? Me resta 8 opções de escolha. Quer dizer, eu posso colocar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Tá? Agora, na casa do meio, eu não posso colocar quem? Eu não posso colocar só o número 1, tá? E o algarismo que eu escolhi para colocar na primeira casa. Então, vai me restar quantas? Agora, o 0, ele já pode, o 0 entra, então o 0, ele já pode fazer parte nessa daqui. Então, novamente, eu vou ter 8 opções de escolha para essa casa do meio. E aqui na última casa eu só tenho uma opção. Quem que eu sou obrigado? Eu sou obrigado a pegar o 1 mesmo. Então, quantos números distintos de 3 algarismos terminado com 1 eu possuo? Eu possuo 64 números, que é 8 vezes 8, né? 64 números de 3 algarismos distintos terminados com 1. Bom, vamos encontrar agora a quantidade de números de 3 algarismos distintos terminados com 3. Então, terminados com 3, então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o 3 na última casa. Então, quer dizer, quantas opções eu tenho para essa posição? Eu tenho apenas uma, que é o número 3. Novamente, na casa das centenas, eu vou ter quantas opções de escolha? Eu não posso colocar quem? Eu não posso colocar o 3 e eu não posso colocar o 0. Então, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8 opções, né, para essa primeira casa, a casa das centenas. E na casa das dezenas, a casinha do meio, eu posso colocar o 0, né? E eu não posso colocar o número que eu escolhi na primeira casa. Então, novamente, eu tenho aqui 8 opções de escolha. Então, novamente, eu tenho aqui, então, 64 números de 3 algarismos terminado em 3. Vamos fazer a mesma coisa para o 5. Nós também vamos encontrar quanto? 64 números. A mesma coisa para os números terminados em 7. Nós também vamos encontrar quanto? 64. E a mesma coisa para os números terminados em 9. Também vamos ter quanto? 64. Então, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existe? Então, nós vamos ter o quê? 64 mais 64 mais 64, 5 vezes, né? 5 vezes 64. Ou nós poderíamos expressar isso aqui como sendo o produto o quê? 8 vezes 8 vezes 5, que é igual a 64 vezes 5, que vai dar, então, 320 números. Então, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Existem, então, 320 números. Bom, vamos agora ao item D. O item D, ele pede para nós ali o seguinte: quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Então, vamos fazer o mesmo raciocínio, né? Vamos encontrar quantos números de 3 algarismos existem que terminam com 0. Quantos terminam com 2? Quantos terminam com 4? Quantos terminam com 6? E quantos terminam com 8? Bom, então vamos lá. Quantos números
de 3 algarismos distintos terminam com 0. Então, para a minha primeira posição aqui, a casa das unidades, eu só tenho uma opção de escolha. Eu só tenho quem? Eu só tenho o número, eu só tenho o 0. Então, eu só tenho uma opção de escolha. Agora, para a casa das centenas, quantas opções eu tenho? Eu tenho 9 opções. Por que eu tenho 9 opções? Porque eu já fixei o 0 lá no final. Então eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, qualquer um desses algarismos. Então, para essa posição aqui, eu tenho 9 opções de escolha. E na casa do meio, quantas opções eu tenho? Então, eu não posso colocar o 0, porque eu já tenho ele fixado lá no final, né? E eu não posso colocar o algarismo que eu escolhi para a primeira casa. Então, me resta quanto? Me resta 8 possibilidades, né? 8 opções de escolha. Então, isso aqui vai dar 8 vezes 9, 72 números de 3 algarismos distintos terminados com 0. Agora vamos encontrar a quantidade de números de 3 algarismos distintos terminado com 2. Então, para essa posição aqui eu tenho o quê? Eu tenho apenas uma opção de escolha, que é o número 2. Para a posição das centenas, eu vou ter quantas opções de escolha? Olha só, quem que não pode ser aqui? Não pode ser o 0, porque senão não fica sendo um número de 3 algarismos, e não pode ser o 2, porque eu já fixei ele na última casa. Então, aqui me resta quanto? 8 possibilidades. E na casa do meio, não pode ser quem? Não pode ser o 2 e não pode ser o número que eu escolhi para a primeira casa. Então, me resta quanto? 8 possibilidades para a casa do meio, aqui a casa das dezenas. Então, isso aqui vai dar quanto? 64. Agora, quantos números de 3 algarismos distintos terminam com 4? Tá? Então, novamente, eu não posso colocar o 4 na primeira casa, não posso colocar o 0 também, então eu vou ter aqui 8 opções de escolha. E na do meio, novamente, 8 opções. Então, isso aqui vai dar 64. Então, temos 64 números de 3 algarismos distintos terminados com 4. E quantos que vão terminar com 6? Mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Então, aqui só uma opção, e aqui eu tenho 8, e aqui eu tenho 8. Então, 8 vezes 8, então eu tenho 64. E, novamente, né, terminados com 8, mesmo raciocínio, aqui vai ser 1, aqui 8, então vamos ter novamente aqui 64. Então, percebam que a única diferença que teve é os terminados, aqueles que são terminados com 0, que nós tivemos ali 72. Então, quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Então, basta eu somar aqui, né? Ó, 72 com 64, com 64, 64 e 64. Então, vai dar 64, então mais 8, então 328, né? Então, 328 números pares de 3 algarismos distintos.